Meus irmãos, para a nossa reflexão nesta noite, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler no capítulo 40, os versículos de 1 até o versículo 11. Isaías, capítulo 40, versículos 1 até o versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que o Senhor se digne de nos fazer, de compreender, de aplicar esta palavra a ponto de compreendermos a mensagem que esse texto traz a cada um de nós nessa noite. O tema da nossa mensagem é o Deus que consola. O Deus que consola. Tem uma frase de Spurgeon que eu gosto muito que diz assim: fui a Jesus como estava, abatido, triste, cansado. Nele encontrei lugar de descanso, e por ele fui alegrado. Por Jesus. Esse texto fala de redenção, de consolo, de restauração. Necessidade de conforto, de consolo, não é uma prerrogativa só dos enlutados. É também. Mas é de todos aqueles que estejam passando por alguma necessidade. Talvez um sofrimento que lhe aflige, talvez um momento em que parece que tudo está perdido, que não tem solução, os problemas parecem terem se avolumado de tal forma que há um questionamento, como agora eu posso sair dessa situação? Quando os planos se frustram, estabelecemos metas, planos, ideais, e nem sempre as coisas que nós almejamos, planejamos, acontecem da forma que nós planejamos. Muitas vezes nós nos sentimos sufocados, até mesmo pela nossa rebeldia, incredulidade. Conhecemos o grande, tremendo e temível Deus, e a Ele nós adoramos e olhamos para a nossa condição e perguntamos, o que será de nós? Nesta noite eu espero que você, que esteja talvez abatido por alguma razão, desanimado por algum motivo, com dúvida a respeito das verdades de Deus,
não consegue caminhar para frente no processo de amadurecimento da sua fé, ou talvez até mesmo no cuidado com a sua família, com seus filhos, que você seja consolado pelo Senhor nessa noite. Que haja consolo dos céus. Quando nós olhamos para Isaías 40, há um consolo peculiar, particular, que Deus traz para o povo de Judá, para o povo que estava cativo na Babilônia. Mas é preciso linkar este consolo para este povo, neste tempo específico, com a nossa realidade, sempre apontando para aquele que veio trazer conforto para o aflito. E este que veio chama-se Jesus Cristo. Não é possível desassociar uma mensagem de redenção do Antigo Testamento que apontava para o Redentor revelado no Novo Testamento. Por isso eu quero compartilhar, com base neste texto, algumas verdades de edificação para a nossa vida. A primeira delas é a importância de reconhecermos a condição deplorável para que se tenha expectativa de um Redentor. Qual era a condição deplorável do povo de Judá, do povo de Jerusalém, dos judeus? Eles estavam cativos, eles estavam na Babilônia. Vocês sabem muito bem que o imperador Nabucodonosor II reinava no império antigo e com certeza uma potência dominante. O Oriente Médio com certeza teve reis bons e reis ruins. E aqui está uma nação que não deixa de ser um instrumento de Deus para trazer ao povo de Deus juízo. O povo foi levado para o cativeiro babilônico. Normalmente nós perguntamos por que sofre o povo. Às vezes olhamos a nossa história de vida, fazemos uma pergunta a respeito da nossa condição, por que nós sofremos? É possível, muitas vezes, que os sofrimentos que experimentamos seja motivo de algumas destas coisas que talvez caracterizavam a razão pela qual o povo de Judá estava sofrendo. Vou citar algumas delas. O povo desprezou a advertência do Senhor. Sempre Deus advertia e anunciava de que eles precisavam ser obedientes, andar nos caminhos do Senhor e não negociarem a glória que deve ser dada a Deus, com oferecerem a glória que deveria ser dada a Deus a outros deuses. Os profetas, como por exemplo Ezequiel e Jeremias, profetizaram nesse tempo e disseram que a desobediência traria consequências severas. Sempre uma advertência de alguém que está numa posição de autoridade aponta para as consequências dos nossos atos, sejam eles de desobediência ou de obediência. Neste caso aqui, o povo estava sofrendo por desobediência. Eles foram por exílio porque violaram a aliança do Senhor, se tornaram idólatras, eles praticavam injustiças sociais, exaltavam os que eram providos de recursos e menosprezavam os pobres. As viúvas e os desalentados não tinham atenção nenhuma. Eles foram levados cativos porque se afastaram de Deus. Isaías 40, este capítulo que nós lemos, começa com uma mensagem de conforto para o povo, indicando algumas coisas que nós em Cristo Jesus podemos encontrar, porque a relação do sofrimento do povo de Israel nos momentos de juízo se assemelha aos sofrimentos dos impenitentes, dos incrédulos, dos que não estão andando nas veredas do Senhor, na vereda do justo. E eles então tiveram uma profecia de alento, de conforto, e a profecia indicava ao aflito que haveria refrigério. Indicava àqueles que estavam sem noção para onde iriam que havia esperança. Indicava e afirmava para aqueles que se encontravam completamente perdidos de que eles seriam achados novamente. Indicando para aqueles que se sentiam aprisionados
encurralados, subjugados, que haveria salvação para eles. Nós encontramos aqui, meus queridos, uma promessa de perdão para aqueles que se arrependem. A profecia de Isaías é uma afirmação de que a história daquele povo mudaria. Como nós podemos afirmar que a história de todos os que creem no nome do Senhor muda? Nenhum dos que um dia se entregam a Cristo Jesus e se submetem ao senhorio do Senhor, à direção da palavra do Senhor, permanecem os mesmos. Eles mudam de vida. Há uma nova história. Nós encontramos aqui a manifestação da abundante graça e misericórdia do Senhor sobre este povo, lhes assegurando perdão e restauração. Coisas que nós precisamos, necessidades comuns a todos nós, necessidades comuns a todas as nações, a todos os povos, em todos os tempos. Porque nós vivemos num mundo quebrado. Esta promessa de restauração, ela gera uma responsabilidade da proclamação. Isaías, meus irmãos, inicia sua profecia dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Esta era a função daqueles que estavam sendo chamados, escolhidos, trazidos pelo Senhor para se levantarem como mensageiros do Senhor. Esta deve ser a posição da igreja, levantada pelo Senhor nos dias que nós vivemos. O mundo precisa de conforto, de consolo, e só a mensagem do Evangelho pode trazer isso. Conforto, perdão, segurança, salvação e consolo para os corações aflitos. Depois da queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C., o povo levado para a Babilônia, poderiam talvez pensar que Deus os abandonou e que se esqueceu da sua aliança, da aliança que ele fez com o seu povo, da aliança que nós mencionamos agora há pouco aqui ao batizar essas crianças. Talvez o povo sofrendo debaixo do domínio dos babilônicos, dos babilônios, do império babilônico, podiam pensar: onde está o nosso Deus? Essa passagem foi escrita para mostrar aos exilados que estavam na Babilônia que, ainda que as consequências de punição eram uma realidade na vida deles por causa da desobediência e falta de arrependimento, o Senhor jamais se esquecerá das suas promessas. Das promessas que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não se esquece das suas promessas. O que ele promete, ele cumpre. Observa você a palavra do Senhor. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isaías 49. Você já passou por situações como esta? Que parece que Deus está distante, que não se importa com você, que se esqueceu, que não se compadece das suas necessidades? Esta não é uma verdade. Deus está em todo o tempo presente conosco. A promessa da permanência do Senhor conosco por meio do seu Espírito é que Ele estaria para sempre conosco. Deus não nos abandona, jamais nos abandonará. Esta condição deplorável que o povo vivia devia conduzir as pessoas a se lembrarem das promessas do Senhor. Se tem algo que eu possa talvez lhes aconselhar nos seus momentos de aflição, é a se lembrarem das promessas do Senhor. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, diz o Senhor.
Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz o Senhor. Todo aquele que crê em mim será salvo. São promessas. Aos aflitos Deus tem consolo. Aqueles que se encontram perdidos, é no Senhor que nós nos posicionamos como alguém que agora sabe de onde veio e para onde está indo. Encontra segurança, conforto e proteção vinda do Senhor. Esta condição deplorável em que o povo vivia deveria lhes conduzir a isso, a se lembrarem que o Deus a quem nós servimos é grande e tremendo em seus feitos e não muda com a sua palavra. Nada melhor do que ouvir uma boa nova. Depois de experimentar uma condição de sofrimento, que alívio para aqueles que estavam exilados, subjugados, sofrendo, com certeza, em um país diferente, sem ter o lugar de adoração, o templo para cultuar o Senhor, longe da família, da terra, onde nasceu, cresceu e conheceu o Senhor e também desenvolveu culturalmente toda a sua personalidade, a sua formação, longe de tudo. Sofrendo as consequências desse exílio, mas agora ouve uma palavra de consolo vinda do Senhor. Uma boa nova alegra o coração, renova a esperança. Imagine você que recebe uma notícia de que a sua casa pegou fogo e queimou tudo. E você, por um instante, fica desanimado, entristecido, mas de repente ouve o telefone tocar, você atende e diz: olha, aqui é o seguro que você tem da sua casa, não se preocupe, tudo será coberto. Aí você faz: ufa, ainda bem, que alívio. Perdeu, mas restaurou, recompensou. Imagina você que o médico te dá um diagnóstico de que a sua doença é uma doença importante, grave. E isso traz a você uma perplexidade, traz a você angústia, traz você indagação sobre o seu futuro, mas logo de imediato o médico diz: mas não se preocupe, sua enfermidade tem cura. Aí você alivia, esboça um sorriso e expressa a Deus a gratidão por tão grande conforto que você recebe daquele momento. Você ouve que o juízo de Deus virá, mas se arrepende dos seus pecados. E Deus lhe perdoa. E você agora está em Cristo, recebe a dádiva da salvação e ouve a afirmação das Escrituras: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que conforto, que alívio, é o consolo que Deus traz para a nossa alma, porque nós precisamos. É uma boa nova que sucede uma má notícia. Nós precisamos de Deus, e o que precisamos, Deus proveu. Deus proveu o Redentor. Deus é o próprio Redentor. É o Redentor de Judá, é o Redentor da igreja, é o Redentor de todos aqueles que creem no nome do Senhor. Primeiro ponto, reconhecer que nós precisamos. Nós estamos em uma condição deplorável. Mas há um segundo ponto que eu quero destacar, que é uma promessa confiável. As profecias de restauração. Qual profecia? A Bíblia diz que o rei está vindo para restaurar a condição deste povo. E os imperativos presentes nesse texto mostram a importância dessas profecias. Olha só o que no texto nós encontramos como frases imperativas. No verso 2, falai ao coração de Jerusalém. No verso 1, consolai o vosso povo. O verso de número 9, ergue a tua voz fortemente. O verso 3, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, algo urgente, algo que não podia ser deixado de praticar, de ser levado em seus efeitos.
O povo sofreu as consequências da desobediência, mas há uma oportunidade de perdão, de arrependimento, de volta. Judá, sob o comando dos reis Jeoaquim e Zedequias, se rebelou contra a Babilônia, por isso Jerusalém foi destruída, sob o comando de Nabucodonosor. Permaneceram exilados por 70 anos, mas há uma promessa do misericordioso Deus de livramento, de libertação, de restauração. Observe você que palavras tremendas nós encontramos em Deuteronômio capítulo 30, versos 1 a 3. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à tua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Uma promessa de perdão, de recolhimento, de trazer de volta as ovelhas que estavam desviadas para um aprisco seguro, para a presença de Deus. É Deus não abrindo mão daqueles que são seus, mas dando-lhes a direção. E a direção é: arrependam-se, humilhem-se diante do Senhor. Há uma promessa de restauração. Haveria um dia que o Senhor os consolaria. Isaías, claro, está profetizando que Deus, como grande pastor, os tiraria daquela condição. E é importante você observar o seguinte: veja que esses imperativos, pregai, anunciai, consolai, falai, não aponta para a palavra do Senhor, porque os profetas falavam em nome do Senhor. E nós encontramos neste texto aqui uma diferenciação, ou um contraste claro entre a temporalidade da vida e a eternidade da palavra do Senhor. Somos comparados como a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, desaparece, desvanece, se dissolve, deixa de existir. Assim somos todos que habitamos nessa terra. Um dia passaremos daqui, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. O que Deus está trazendo aqui para Judá é a confiança de que eles deviam ter de que o que se estava dizendo para eles era verdade. Eles podiam crer, confiar plenamente. Há uma condição deplorável, mas há uma promessa confiável. Quem faz a promessa é fiel. Fiel para cumpri-la. Você já observou que às vezes nós erramos nos votos que fazemos, nos compromissos que estabelecemos. Nós falhamos nas nossas lealdades, nós somos infiéis com Deus e uns com os outros. Mas o Deus a quem nós servimos é diferente de nós. Ele é fiel em cumprir com a sua palavra. Esse texto descreve esta natureza temporária da vida, mas revela quão poderosa é a palavra de Deus que nos garante o cumprimento dessas promessas que são feitas. A autoridade e a força da segurança da vida que nós temos no Senhor é a própria palavra de Deus. Não é a minha palavra que afirma quão seguro você está no Senhor, é a própria palavra de Deus. É ela que lhe assegura. É interessante que tem duas expressões que eu quero destacar aqui com vocês, quando nós pensamos nesta confiança que temos que ter nas promessas que são feitas, nas profecias anunciadas no Antigo Testamento, como esta que nós acabamos de ler. O verso 4 diz que todo vale será aterrado. É interessante que os reis antigos mandavam
arautos à sua frente em uma jornada para remover os obstáculos. As caminhadas normalmente eram difíceis. As lutas que enfrentariam eram duras. As jornadas eram longas. Haviam altos e baixos, montanhas, terrenos irregulares. E era preciso que eles caminhassem no cumprimento do seu dever, da sua missão. Muitas vezes nós pensamos que na nossa jornada de fé, os obstáculos nos impedirão de caminhar. Mas se confiamos nas promessas do Senhor, assim como Deus está dizendo para o povo de Judá, o povo de Jerusalém, olha, vocês vão voltar para casa. O terreno é difícil, a estrada é longa, não é fácil a jornada, mas serão aterrados, serão aplainados, serão nivelados. Não se preocupem, vocês chegarão lá. Se nós mantivermos uma fé verdadeira e genuína no Senhor, é verdade que na nossa jornada de fé há obstáculos, mas não se preocupem, Deus está convosco. Os caminhos não serão aplainados, eles já foram. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, possibilitou um retorno confiável de todo aquele que crê no Senhor. Nós podemos ver os céus, antever a glória do Senhor e louvar o seu nome por tão grande redenção. O Senhor nos salvou. Nós precisamos, meus irmãos, trazer de volta a consciência da necessidade de obediência e fidelidade ao Senhor. É interessante que Isaías está trazendo ao povo a oportunidade de arrependimento. Eles não poderiam permanecer numa posição de orgulho, de hipocrisia religiosa, mas eles tinham que estar prontos para experimentarem uma vida nova que Deus lhes prometera. Há uma promessa de que os caminhos serão aplanados no verso 4. E há uma promessa no verso 5 de que a glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, porque a boca do Senhor o disse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Todo homem é criado para a glória de Deus. Toda criação deve glorificar o nome do Senhor. Ouvimos hoje aqui um texto que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus nos restaura com um objetivo. Não há dúvida que nós nos encontraremos em uma posição diferente do que aquela condição deplorável. Mas a razão maior da redenção, da nossa salvação, a razão maior de Deus nos restaurar é a sua própria glória. É para que Ele seja glorificado entre os povos. E o texto está dizendo aqui que a glória do Senhor se manifestará. As pessoas verão o que Deus faz o que Deus faz com um povo que se rende, que se arrepende e exaltará e glorificar o nome do Senhor. Como Deus foi glorificado na libertação do povo do cativeiro egípcio, aqui Deus será glorificado na libertação do cativeiro babilônico, e é glorificado todas as vezes que um coração se rende ao Senhor e diz: Jesus, eu lhe reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Viva para a glória de Deus. Em Jesus nós vemos a glória de Deus. Nós estamos diante de uma mesa que vamos celebrar em instantes a ceia, e a questão é, nós vemos a glória de Deus através de uma manifestação tão ímpar, tão singular, da presença de Jesus na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Talvez uma glória que se eleva àquela que Moisés viu na sarça ardente. Talvez uma glória que se estende em sua importância do que aquela que os discípulos de Emaús viram na caminhada quando estavam indo para essa cidade chamada Emaús, na presença de Jesus.
Talvez a glória que aqueles que experimentaram a permanência de Jesus caminhando sobre esta terra, vendo seus milagres, a manifestação dos seus poderes. Jesus era o Verbo encarnado, era o Deus presente no meio do seu povo, mas não há uma glória mais exaltada do que aquela em que mostra o próprio Deus se entregando em favor de um povo que precisava de perdão e de uma nova vida. A glória do Senhor se manifestará. Há uma observação da igreja para frente. E há uma expectativa da igreja de um dia chamado último dia. Deus reserva a data deste último dia para o seu exclusivo conselho. Somente Ele sabe. Mas nós sabemos que chegaremos lá. Deus está dando a nós uma oportunidade de arrependimento para que neste dia nós não sejamos julgados, mas que vejamos a glória do Senhor. E nós seremos recompensados pelo Senhor. Não por causa do mérito que eu e você praticou, mas por causa do mérito do próprio Senhor Jesus. A redenção nos faz olhar para o Cristo da glória. E nós precisamos, meus irmãos, entender que esta glória que se dispõe a morrer por nós, ela precisa ser exaltada. Nós vemos a glória do Senhor. Eu não sei o que você pensa quando nós cantamos aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O que é que você está vendo? Qual a sua expectativa? Apenas uma expressão de beleza, ou de uma arte, ou de um drama, ou de uma apresentação? Não é esse o propósito. O propósito é que você olhe para o seu coração e perceba quão grande é a sua fidelidade para com o Senhor, a ponto do Senhor se agradar de você, que percebe a sua glória e exalta o seu nome. É para que a igreja se renda humildemente à presença de Deus. Se qualquer ato de qualquer um de nós, neste âmbito, neste ambiente chamado igreja, eclesiasticamente falando, qualquer ato religioso, se não tiver o objetivo de exaltar e glorificar o Senhor, nós estamos fugindo deste propósito maior, de ver a glória do Senhor. Ver a glória do Senhor significa que Deus está presente, recebendo louvor e adoração, falando à igreja, mudando corações e dando-nos compreensão clara do Evangelho. Eu preciso de um Redentor. Jesus o enviou para morrer na cruz do Calvário. Hoje eu o recebo pela fé. Nós precisamos reconhecer nossa condição, confiar nas promessas do Senhor e experimentar a realidade da transformação, uma realidade testemunhável. Durante o exílio, o povo de Deus refletiu sobre suas falhas e buscou retornarem para Deus. Este foi um preparo do caminho para o retorno para Jerusalém. E haveria reconstrução da cidade, reconstrução do povo, reunião das famílias, renovação espiritual deste povo, religiosa. O tempo do exílio na Babilônia foi um período de sofrimento, mas também de transformação e de preparo para experimentar aquilo que Deus lhes tinha reservado. É interessante que o texto diz, a partir do verso 10, eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Olha o verso 11, como pastor apacentarei o seu rebanho, entre os seus braços recolherei os cordeirinhos e os levará no seu seio, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Esta é uma profecia de garantia que o Senhor viria, traria consolo e cuidado. Quando nós nos convertemos, nós não podemos alimentar a ideia de que seremos deixados de lado.
Nós temos Jesus como nosso grande pastor. Não é isso que o salmista expressou no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer que é Ele quem me guia, me conduz, me orienta. Nós temos a presença do Senhor conosco, somos pastoreados, uma condição deplorável, um reconhecimento de que precisamos de um Redentor, uma confiança das promessas de que Ele viria e a experiência da presença desse Redentor conosco. Muda toda a nossa história, como mudou a história do povo de Israel. Toda tentativa, meus queridos, de se salvar sozinho é frustrante, é ineficaz. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor. É preciso que alguém nos redima. Não podemos nos auto-redimir. Por isso Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Essa era a condição de todos, tanto os israelitas quanto também todos nós. Presos em seu pecado, incapazes de buscarem retidão por si próprios, mas libertos pela manifestação da graça e da misericórdia do Senhor manifestada sobre a sua vida. Como pastor, Deus marca as suas ovelhas como suas. Como hoje nós vimos de maneira concreta a marca da propriedade do Abner e da Gabriele como sendo do Senhor, por meio do batismo. Primeiro Deus marca o coração, tira um coração duro, impenitente, e coloca um coração de carne e dá nova vida. Faz de nós pessoas transformadas. Meus irmãos, é o Senhor quem fornece a provisão para que a gente caminhe nessa nova condição. Não existe uma experiência que se iguala à experiência dos cristãos neste mundo onde nós nos encontramos, porque não há outro ambiente onde se manifesta a presença do Senhor do que no ajuntamento do povo de Deus. A garantia da manifestação da presença do Senhor é que onde estiverem aqueles que se reúnem em nome do Senhor, o Senhor está ali abençoando, trazendo a vida para sempre. A bênção do Senhor, como diz o Salmo 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É algo importante isso que nós estamos fazendo aqui. Ser igreja é algo significativo. Nós não podemos abrir mão disto. É claro que na jornada da nossa caminhada cristã nós enfrentamos lutas, provações, dificuldades, mas Deus não se ausenta de nós, Ele está conosco. Os obstáculos, com certeza, eles serão removidos, os caminhos aplanados, e Deus nos levará, não separados uns dos outros, mas juntos, como um povo, como uma família, até o final dessa jornada. Em nome de Jesus. Deus está conosco. É Ele quem nos liberta e é Ele quem nos dá uma vida transformada. Nós temos o consolo do Senhor, como o salmista também expressou no Salmo 23, verso 4, tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero concluir, queridos. Quero que vocês entendam que, como o Senhor prometeu ao povo de Judá, isso se manifestou, de que Ele viria com mão forte e poderosa para libertá-los, e o povo voltou. Esta frase, eis que o Senhor nosso Deus virá, trouxe esperança para os exilados na Babilônia. Deixa eu repetir esta frase para cada um de nós nesta noite. O Senhor Jesus voltará. E tudo que hoje é imperfeito, tudo que é limitado, tudo que ainda evidencia as marcas que o pecado trouxe para este mundo e para a nossa vida, será desfeito com a volta de Jesus. Nós seremos recondicionados a uma vida diferente.
nós habitaremos novos céus, um novo céu e uma nova terra. Estaremos na presença do Senhor para sempre. O povo de Judá voltou para Sião que eles aguardavam, o Canaã que eles esperavam. Mas há um Canaã celestial que nós aguardamos. Ali nós habitaremos para sempre. Jamais qualquer outro rei terá o poder de nos levar cativos, porque quem está nas mãos do Senhor está seguro eternamente. A vinda do Redentor não era uma boa notícia apenas para eles, é uma boa nova para você, para cada um de nós que nesta noite se encontra aqui. É uma notícia que ainda é ouvida pela proclamação do Evangelho. A boa nova para o povo de Judá foi anunciada pelos profetas. E hoje a boa nova é anunciada pela exposição, pela pregação do Evangelho nos dias em que nós vivemos. Deus, por meio do seu Filho, nos deu nova vida e Ele nos pastoreia. O exílio da Babilônia foi um período de sofrimento, mas eles experimentaram uma salvação e transformação do Senhor porque se arrependeram diante de Deus. O Deus que está conosco nos apacenta e cuida de nós, como cuida de todo aquele que crê no seu nome. Ele cuida das suas necessidades, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus filhos. As promessas do Senhor não falham. Elas se cumprem constantemente, perfeitamente, como são ditas. Os judeus foram autorizados a voltarem para Jerusalém, mais ou menos por volta do ano 538, pelo decreto de um rei chamado Ciro. Ou seja, a profecia se cumpriu. Ciro era rei da Pérsia. Isaías 40 é citado em referência a João Batista, por exemplo, em Mateus capítulo 3, verso 3, porque este, falando sobre João Batista, é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista preparou o caminho para o ministério de Jesus, para a vinda de Jesus, pregando arrependimento e batizando-os. Nós não podemos desassociar essa mensagem com a mensagem do Evangelho. É em Cristo que nós encontramos consolo, libertação e restauração como povo de Deus. Meu desejo, meu querido, nessa noite, é que Deus console o seu coração. Seja por qualquer motivo, qualquer necessidade que você tenha na sua vida, em nome de Jesus. Queria convidá-lo a curvar sua fronte. Em uma atitude de fé e de confiança, orar pedindo a Deus que lhe ajude a ver esta glória do Senhor que se manifesta no meio do seu povo e a confiar neste cuidado de Deus em aplanar os caminhos por onde nós temos que trilhar. Que Ele seja exaltado entre nós e que nós, como seu povo, sejamos abençoados.